Fala galera, episódio novo do Fala Papito na área. Se você não segue a gente nas nossas redes sociais, tá na hora de seguir. Se inscreve no canal do YouTube, dá aquela força por lá. Se você assiste no Spotify ou em qualquer outro streaming de áudio, também vale a inscrição e marcar aquelas 5 estrelinhas que tem lá. Então, já que a gente tá aqui, vamos para mais um episódio. Vem falar, Papito! Fala, papito. Papito, fala, papito. Papito, fala, papito. Olá, eu sou Nicole Amorim, psicóloga perinatal, mãe do Gael de 7 anos, mãe da Pilar de 5 meses e idealizadora da campanha Maio Furtacor. Hoje eu tive um convite muito inusitado que me foi feito pelo querido Deco, do Fala Papito. Estou aqui presencialmente em Recife para tomar a responsabilidade como host do programa de hoje, especial de Dia dos Pais. Deco, e aí? Primeiro, eu quero agradecer, porque a gente bateu um papo recentemente, né? Há menos de um mês atrás, a gente precisou fazer devido à distância em formato digital. E aí, quando você disse, mas próximo mês eu tô aí, eu disse, cara, vamos marcar alguma coisa e vamos fazer alguma coisa diferente. Sim. Vamos aproveitar a Nicole, que é tudo Adoro isso que ela já desafio. falou, e vamos fazer uma coisa, vamos pensar. E Nicole fala muito sobre o peso da maternidade, né, no dia a dia dela. E eu provoquei, dizendo, cara, vamos fazer o contrário, vamos falar, você me entrevista pra gente entender também como é o olhar de uma mãe, você como mãe, como psicóloga, né? E também de um pai que vive, que se esforça e que quer fazer diferença. E nada mais justo do que no episódio de Dia dos Pais a gente dar voz ao host deste programa. Vamos lá, essa responsabilidade é grande, eu espero estar à altura, né? E eu queria começar o episódio falando sobre o incômodo. Vou já lançar o climão, tá? Espectadores e Deco, eu me incomodo profundamente com o termo pai ativo. E eu queria ter uma conversinha introdutória com você que está nos assistindo hoje sobre como esse termo ele não define muita coisa e a gente não consegue muitos avanços quando a gente está falando de atividade, né? Esse termo, Deco, a meu ver, né, eu quero te ouvir, mas esse termo de pai ativo, que seria o contrário de pai passivo, está falando unicamente sobre o fazer. E o que eu assisto em consultório, eu sou terapeuta de família, né? Há uma década, o que eu assisto no consultório é justamente o nascimento cada vez mais frequente de homens que estão reivindicando um lugar dentro da paternidade através do afeto e do vínculo, e não no simplesmente fazer. Não são homens que executam, né? E por isso eu trago a provocação para a gente pensar numa outra terminologia sobre isso, né? Uma outra forma de chamar pais como você, que não é um pai ativo, é além. Eu acho até engraçado, Nicole. E eu também vejo com seus olhos esse lance sobre pai ativo. Porque assim, eu tenho uma comparação. Eu sou católico e tem muita gente que diz, eu sou católico não praticante. Não, peraí, se não pratica, não é católico. A minha visão é essa. Não, eu sou um pai ativo, então peraí. Então, o pai que não é ativo não é pai? É o genitor. Então, mas, cara, para eu ser um pai ativo, quer dizer que eu tô fazendo o meu papel de pai. Se eu faço meu papel de pai, ser pai ativo é redundante, para mim né? Exato. Então, assim, quando a gente vai falar sobre... Quando eu vou falar sobre, né, paternidade, parentalidade, o que for, normalmente eu já tento levar para as pessoas que, para mim, não existe pai ativo. Ou não deveria existir. Porque eu acho que se eu escolho ser pai, eu escolhi todas as outras obrigações que elas vêm junto com o ser pai. Porque, primeira coisa, ter filho é diferente de ser pai. Completamente. Tá? Né? E quando eu escolho... mas nem foi escolha, foi sem querer. Não. Então, velho, assuma a responsabilidade e assuma que essa responsabilidade
lhe provoca a ser um pai. Uhum. Ser ativo está dentro do plano básico, né? Aquele gratuito. E né? é sobre o plano Plus Premium que a Exato. gente quer falar nesse episódio de hoje. Deco, para trazer um embasamento teórico, tá, para o nosso episódio de hoje, eu quero convidar os espectadores que estão aqui com a gente a conhecerem um termo muito utilizado na França, tá? Que é um termo cunhado por uma socióloga francesa chamada Christine Castellan-Monnier. Eu tive a honra de ser professora dela. Ela é uma pessoa assim brilhante e ela trabalha há décadas, tá, na luta pela alteração da licença paternidade francesa. Uhum. Tá? A última alteração que conseguiram na França foi em 2021 para 28 dias, fruto de muito desses estudos sociológicos feitos pela Christine. Tá? E a Christine, ela cunha um termo, tá? Que eu ainda não encontrei a tradução desse termo para português, e eu convido vocês para comentarem embaixo desse episódio e ajudarem a gente, né, para um termo mais apropriado para a língua portuguesa, mas ela chama, né, essa nova geração de pais e essa nova forma de paternidade que existe de pelo menos uma década para cá, de paternidade relacional implicada. Que, diferente de uma paternidade que ela chama como sendo uma paternidade institucional, obrigatória, bater cartão, fazer o que mandam, o pai ativo. Meu nome tá lá, É. eu tenho que responder por Aham. isso, né? O pai ativo, ela mostra que, cada vez mais, ela assiste homens que estão reivindicando o seu lugar na paternidade através do vínculo com os filhos. Eles não querem só cumprir o que a mãe está dizendo, né? Eles fazem porque, através da vinculação, a criança solicita. Então, eles fazem. Né? É uma inversão de lógica muito diferente e é a inversão de lógica através do afeto, né? Então, o que seria implicado? Né? Um termo que a gente não usa muito aqui na França, aqui no Brasil, mas é mais ou menos dedicado, envolvido, né? Engajado emocionalmente, né? Responsável. A gente fala muito de responsabilidade afetiva, né? É isso. Eu atendo o meu filho que ele está chorando, né? Porque é esse filho que está me convocando para o cuidado. Da conversa que a gente já teve sobre o tema, o pai ativo é o pai que faz as atividades básicas, né? Que é o que dá banho, Troca a fralda, ajuda. Ajuda nas tarefas. Ajuda é uma palavra... Ajuda acho que para parentalidade, né? Sob a ótica da paternidade, acho que a pior palavra que existe é eu ajudo a minha esposa. Gente, dá eu vontade ajudo de em pegar casa. meu sapato 41. Dá vontade de pegar meu sapato 41 e jogar na cabeça de quem fala isso. Dá mesmo. Mas o Né? pior é que... Aí eu vou fazer até um comentário que você pode Qualquer coisa a gente completar. E eu acho que esse movimento que existe no mundo, o Brasil, como sempre, ele está atrasado em relação a vários movimentos que existem. Muito. Então, assim, é perceptível. E aí, se você conversa com pessoas, se você começa a ler, eu leio notícias diárias sobre parentalidade. Então, eu começo a entender o que está acontecendo no mundo também Sim. sobre o tema. Sim. E, claramente, os pais... E aí eu vou falar assim, vou me limitar aonde eu tenho mais informação, tá? Os pais europeus e os pais norte-americanos, eles são muito mais participativos do que os pais brasileiros. Por vários motivos, por rede de apoio, porque o Brasil é um país de terceiro mundo, porque... E a gente encontra, talvez, uma geração de pais, como você comenta, que é aqui hoje, que talvez aqui eu faça parte, né? Que busca viver nesse formato implicado, vamos dizer assim, né? Dentro do contexto do estudo, engajado. Mas que a gente fica meio que numa bolha. Sabe assim? É muito limitado. O que está fora da bolha e que faz parte disso... Que é a imensa maioria dos brasileiros. Então, mas quem está fora dessa bolha, e nessa maioria, que é 80% da população, que está engajado com o filho,
tem alguma coisa muito especial naquilo. Não é uma coisa natural porque acha que é importante. Sempre tem assim um histórico familiar, tem uma Uhum. situação que aconteceu na vida que faz com que ele entenda aquela importância. Então, esse é um dos desafios também da gente, enquanto pais e mães que lutam por um futuro melhor para os nossos filhos e para que os relacionamentos sejam melhores, para que as famílias sejam mais felizes. Você A gente... sabe quem é a culpa de tudo isso? Hum. A psicologia. Nós somos Eu uma tô doido pra estudar geração. psicologia. Não é começa a Vamos falar, não, que eu vou nessa! inventar Vamos de. A Aline vai me nessa! matar. Eu vou dizer pra ela, Aline, ó, Nicole próximo, me convenceu, Aline, um próximo ano beijo. eu vou começar a estudar psicologia, viu? Eu só tô te avisando desde já. Mas é só próximo ano. Mas veja, Quer nós dizer, somos pode uma ser de segundo semestre geração, já, né? nós somos a primeira geração de pais terapeutizados. Exato. Ah, com certeza. Então, na medida que nós estamos tratando nossa saúde mental, nós estamos entrando em contato com os nossos traumas, com as nossas feridas, e nós estamos querendo criar nossos filhos de forma diferente, né? Então, essa é a proposta do episódio de hoje. Eu me sinto numa super responsabilidade, mas eu adoro desafios, Deco. Vamos conversar? Rapaz, eu acho que esse episódio já começou faz uns 10 minutos já, viu? Porque a quantidade de coisa que a gente já falou aqui hoje. Mas bora conversar, bora começar. Eu quero Eu que quero, eu você quero assuma o lugar do entrevistado e me permita assumir o lugar da host. Tá, eu vou me esforçar muito Se nisso, mas esforce. eu vou conseguir. Mas em algum momento eu acho que eu vou querer te perguntar alguma coisa também. Fica à Mas aí eu acho vontade. que vai ser natural da conversa. Com certeza. Vamos no freestyle. Vamos. Deco, antes de mais nada, quem é o Deco como pai? Nicole, a primeira coisa que eu preciso dizer é que eu não sou um super pai. Eu não sou o melhor pai do mundo. E com certeza eu vou chorar hoje. Sempre com a psicóloga isso que acontece. Com certeza eu vou chorar hoje. Porque assim, sem querer contar a história, mas hoje eu estou aqui porque um dia disseram que eu era um super pai porque eu cuidava da minha filha. E eu tinha, naquela hora, duas escolhas. Uma era achar que isso era normal e que realmente eu estava cuidando da minha filha e eu era um super pai. Reconhecer isso e talvez... vou usar isso a meu favor. Né? E achar que era normal que os outros não fizessem. Ou escolher fazer alguma coisa que naquela hora eu não sabia o que era. Mas eu escolhi fazer essa coisa. E aí hoje eu tô aqui. Né? Então, se for perguntar de forma literal, quem sou eu como pai? Eu sou um pai que busco estar presente. Eu sou um pai que amo estar com a minha filha. Não busco ser perfeito, porque eu sei que eu não preciso ser o melhor pai do mundo, eu preciso ser o melhor pai que a minha filha precisa ter. Eu faço questão de ter o compromisso e de dividir esse compromisso com a Aline, com a minha esposa, porque eu entendo que isso faz parte da coparentalidade. E eu acho também que eu sou um pai frágil, que todos os dias eu erro porque eu tento acertar. Deco, intervenção terapêutica. Você não é um pai frágil, você é um pai que não tem medo de demonstrar vulnerabilidade. E vulnerabilidade não é fraqueza. Mas Você não tem medo, você nem um encara pouco, de frente nem um a pouco, vulnerabilidade. nem um pouco. Mas ser pai também me ensinou muita coisa, assim. Eu sempre quis ser pai, mas eu não sabia que ser pai era o que eu vivo hoje. Porque eu tinha uma sensação de experiências vividas com meu pai, ou com outras pessoas, ou com outros pais, mas hoje, ser pai me faz me sentir um cara mais tranquilo para pedir desculpa, para pedir perdão, por exemplo. Você está querendo me dizer, vou para a segunda pergunta, né? Uhum. A paternidade, então, te transformou emocionalmente? Fazendo você acessar esse menino aí dentro que reconhece emoções, que demonstra fragilidade, vulnerabilidade.
né? E que não tem medo de chorar num programa. Eu precisava ter trazido lencinho hoje. Eu tenho na minha bolsa. Não, mas eu sou old school, eu enxugo com a camisa. Vou te falar. Hoje, acho que todas as perguntas que você me fizer, elas vão ser respondidas com coração. O sonho de ser pai sempre existiu. Porque... simplesmente porque eu queria, talvez, reproduzir o que meu pai fez por mim. Tá? Ponto. Meu pai, de longe, não é o melhor pai do mundo, mas ele foi o melhor pai que eu tive e que eu podia ter. Por muito tempo, eu tive um misto de vergonha e orgulho por várias coisas que aconteceram nesse meio tempo. E hoje eu sinto que eu perdi tempo com meu pai. Eu perdi tempo que eu poderia ter vivido muita coisa. E eu não posso deixar que isso me deixe perder tempo com Maria. E isso precisa, de alguma forma, ter uma reparação histórica, sabe? Eu acho que quando eu descobri a gravidez de Maria, quando a Aline me contou isso, apesar do sentimento de o desejo imenso de ser pai, na mesma hora eu senti como se fosse 2 pesos caindo em cima do meu ombro. Um era da responsabilidade de ser pai e realizar um sonho. E no outro era, será que eu vou saber ser pai? Será que eu vou ser um bom pai? Tanto é que, quando a Aline me contou, ela fez... Tu não tá feliz, não? Eu disse, eu tô feliz, mas eu tô com muito medo. Muito medo. Mas não é só sobre isso, que é a transformação. Porque Maria veio e, realmente, Ela é a ela transformação. transformou minha vida e hoje eu estou aqui por causa dela, né? Então, eu costumo dizer que Maria me ensina muito mais do que eu ensino a ela, né? E cada momento com a minha filha é um momento que me transforma de uma forma ou de outra. O nascimento é inesquecível. O primeiro dia que ela ficou doente, com cansaço, e a gente não sabia o que fazer. Na época da pandemia, sem querer levar para o hospital. Uma preocupação que eu nunca tinha tido na minha vida. Eu não sabia o que fazer. Eu não sabia o que fazer. E eu fazia, meu Deus. Aí, tudo. Acho que as pequenas conquistas, o ouvir, o te amo, o abraço em família e abraçar. E aí, eu vou até aproveitar para fazer um jabá da gente aqui. Eu sou apaixonado pelo Dia dos Pais. Eu sei que existe uma certa discussão sobre Dia dos Pais, Dia das Mães, Dia da Família, mas eu acho que todos esses dias são importantes, porque os pais e também as crianças esperam, e a gente Uhum, precisa entender cada caso como um caso. uhum. Mas eu sou apaixonado pelo Dia dos Pais. Pela cartinha que chega, pela apresentação na escola. Sabe? Eu acho que parece que uma besteira. Eu digo, meu Deus do céu. Outro dia, Maria foi recitar uma frase em inglês na escola. E eu não parava de chorar. A professora fez. Você tá tudo bem com você? Porque eu achei que ela tava achando que eu tava com algum problema fora, sabe? Porque, eu disse, não, Sim. eu só É. acho minha filha perfeita. E pra mim, Isso que importa, né? você Então, tem, Deco, você tem noção do impacto que é
você debrulhar em lágrimas ao vivo na gravação, né, de um programa que fala sobre paternidade e do quanto os homens precisam se autorizar a ser vulneráveis. Se todos os pais soubessem, ou pudessem, ou quisessem viver o que eu vivo com a minha filha e sentir o amor que eu sinto por ela, eu tenho certeza que todos eles, cada um do seu jeito, mas todos eles emocionalmente se envolveriam com o assunto. E esse hoje é meu propósito de vida. Que qualquer pai que passe por mim, ele possa saber que é possível viver o que eu vivo com Maria. Através do teu alcance e da tua voz hoje, e cada vez mais, utilizar isso para mostrar para esses homens, para que eles se permitam ser tocados pelo amor do filho. Porque é isso que transforma, né? E, ao mesmo tempo, eu ouço você falar, eu não sabia o que fazer, eu não sabia o que fazer. A gente precisa democratizar o fato de que quando a gente pega um filho pela primeira vez na vida, a gente não faz a menor ideia do que a gente está fazendo. Nenhuma. Nem mães, nem pais, né? E é por isso que não existe instinto materno. Pai e mãe estão ali na maternidade com um bebê no colo, eles não fazem a menor ideia do que fazer. E esse medo e esse peso da responsabilidade acontece com todos. O problema é a gente achar que todo mundo tá, porque as mulheres vão prontas, né? E que os homens estão aquém, porque as mulheres sempre estão prontas, então eles já se sentem em atraso, né? E aí fica essa disputa e essa crença maluca de que a gente sabe alguma coisa. Nicole, tem uma coisa muito engraçada, assim. Na verdade, surpreendeu todo mundo. Maria nasceu. E aí, primeiro dia, Maria estava super desperta, né? E quando todo mundo foi embora, ela resolveu chorar. Entrou em colapso. Eu e a Aline sozinho na maternidade e não sabia o que fazer. Era um choro desesperador. E bota no peito e não pega. E faz não sei o que, não sei o que. Aí vem a enfermeira, ajuda aqui, bota lá, mexe aqui, não sei o que. Meu irmão, eu não sei como foi. Aquela primeira noite, eu acho que foi a pior noite da minha vida com Maria. Aquela primeira noite. Porque é literalmente isso. Não existe um manual. Eu acho válido, inclusive, todos os cursos, os treinamentos, trocar fralda em boneco, entender o peito, a pegada, não sei o que, levar choque para saber o que é, aquela coisa toda. Mas só quando tá na nossa mão que a gente entende o peso da responsabilidade. Aquele peso que eu senti, o calor na orelha. Quer assim. que eu traduza esse peso? Ah, Toma, o filho é teu, não deixa morrer. exato. É isso. Aí o sangue vai pro pé e a gente fica lá, suando frio, né? E pensando, eu já sou uma mãe de merda aqui. Eu tô falando do meu lugar de mãe de primeira viagem. Pronto. Dia zero, mãe de merda. Não faço a menor ideia do que Já eu vou não sei o que fazer. Já não sei o que fazer. E me disseram que era instintual. Instintivo. E agora? Pois é. Eu sei que a gente sobreviveu essa primeira noite. No segundo dia, na verdade, acho que eu perdi só a ordem, mas foi ainda no primeiro dia, Maria fez o primeiro cocô dela, que não é o cocô, Mecônio. o mecônio. Quando eu vejo, vem uma enfermeira para limpar. Eu disse, licença, a senhora vai fazer o quê? Ela fez, eu vou limpar o cocô da sua filha. Eu fiz, vai não, quem vai limpar sou eu. Ela fez, mas você sabe? Eu fiz, não, mas você sabe me ensinar? Aí ela fez, é a primeira vez que isso acontece. Eu disse, que bom, e que seja a primeira de muitas, porque a gente vai fazer isso, né? Então, assim, é engraçado, tem foto, o pessoal em volta, e tem eu lá, limpando, tem uma foto limpando a primeira cagada dela. Mas veja, foi uma coisa que, pra mim, se eu não tivesse feito aquilo ali, eu não saberia.
Vou dar um exemplo. Eu só limpei cocô de menina, porque minha filha é menina. Quando meu sobrinho nasceu, que eu fui limpar um cocô de menina, era diferente, porque tinha que levantar o pinto, tinha que abrir, tinha que puxar, tinha que ter o ovinho, tinha que não sei o quê, tinha que não sei... Mas, gente, não era uma coisa que eu estava acostumado, ninguém me ensinou aquilo, mas Exato. ali eu já estava na experiência, aí eu fui no instinto. É. Agora tem instinto. Agora vem. Agora tem o Que, na instinto. verdade, o nome disso não é instinto. O nome disso é experiência. É aprendizado, gente. eu sei disso. É Sei, bom eu sei. senso. É o que eu digo, gente, o que faz a gente ser capaz da paternidade e da maternidade não tem a ver com instinto, tem a ver com amor aliado a bom senso. Você vai pegar teu filho e jogar na parede? Não. Espero, né? Você ama ali, já está envolvido, então é bom senso, amor, e você vai tateando. Isso é humano, o cuidado ele é humano. O Nietzsche, já que a gente falou sobre essa questão da transformação da paternidade, deixa eu ver se tem... Só para lembrar de falar no final, a gente está lançando uma linha de camisas para o Dia dos Pais. Muito legal, que eu... Me lembrem disso, por favor. Produção, me lembra disso depois, por favor, para não esquecer de falar. Eu preciso fazer o jabá também, né? Óbvio, Para poder é o jabá outros que paga pais... nossas É, contas. e outros pais estarem envolvidos na mesma pegada. Agora, Deco, me diz uma coisa. Que pai você teve? Quem foi o teu pai para você? Ela quer me lascar hoje. Chamaram a psicóloga. O problema é que a terapia tá muito cara, essa terapia. Cara, meu pai não foi, ele é um cara sensacional. Do jeito dele, sabe, assim, tipo, se alguém me conhece e conhece meu pai, não diz que nós somos pai e filho, porque nós somos muito diferentes. Meu pai é um cara muito tranquilo e uma pessoa muito boa. Ele é tão bom para os outros que às vezes ele é ruim para ele. Sabe, psicóloga, sabe como é isso, não sabe? Pronto. Generoso. Demais. Teria inúmeros exemplos para dar. Mas talvez, assim, um exemplo que não seja nem meu, mas como ele se coloca como quem se preocupa com o outro. Meu pai sempre trabalhou como funcionário público da Universidade Federal de Pernambuco, então ele era assistente administrativo. Então ele trabalhou por algum tempo em coordenação de curso de odontologia, de direito, na biblioteca. E é engraçado que ele está aposentado. E até hoje as pessoas encontram ele e agradecem o trabalho que era feito. Enquanto quando chegava na minha coordenação, eu lembro muito, eu chamava fulaninha, ela dizia, morreu! Pra você ter uma ideia, era a mesma coisa que meu pai. Meu pai ia atrás dos estudantes para ajudá-los a resolver as coisas. Fazer o link com os professores. Eu só estou dizendo assim, porque se ele fazia isso para alunos que não tem nada a ver com ele, que ele não precisava estar fazendo, imagina o que ele fez por mim, pela minha irmã, dentro das limitações dele como pai. De alguém que não teve uma figura paterna tão presente, que saiu de casa muito cedo, então ele, muito adolescente ainda, com 14, 15 anos, virou o homem da casa porque era o irmão mais velho e apoiava a mãe e resolvia as coisas e precisou e aquela coisa toda. Mas não teve tanta referência. E eu acho que, talvez, uma coisa que eu sempre reflito é que eu acho que meu pai, ele teve... Hoje, a gente escuta muitas pessoas dizerem, cara, eu quero fazer a diferença, eu quero ser diferente do que meu pai foi para mim. Eu acho que meu pai, sem saber que fazia isso, há 38 anos atrás, ele escolheu fazer diferente, fazer a diferença para que a gente pudesse ter uma vida melhor, dentro das possibilidades do que eles podiam, do que meu pai e minha mãe podiam, mas sempre com muito carinho, sabe? Assim, Era isso que eu ia perguntar. Então, você está me dizendo que o pai que você tem, ele é afetuoso. totalmente. Durante a minha infância, não. Até eu sair de casa, com talvez 20 anos, quando eu me formei, que eu me formei e aí eu fui pro mundo, mas quase todos os dias eu tinha
suco de laranja espremido na mão de manhã cedo. Alguém pode achar que é luxo. O seu pai já era um pai implicado nos anos 80. Alguém pode achar que é luxo ter um suco de laranja e eu dizia que era só amor aquilo ali, sabe? Não era... Então, assim... E outros N exemplos que eu poderia dar, né? Assim, minha prima, que era afilhada dele, ele praticamente foi pai para ela também, né? Então, as pessoas sempre tiveram uma... E é muito pelo jeito dele, sabe? Mas assim, aí eu falei aquela hora lá do... Quando eu era jovem, muito adolescente, eu tinha um pouco de vergonha, porque como ele era funcionário público, o horário dele era um pouco reduzido, ele conseguia ir para os meus treinos de futsal. E eu tinha muita vergonha disso, porque ele era o único pai lá. E aí eu tinha 2 técnicos, o da quadra e o de fora, que ficava mandando não sei o quê. E eu brinco, né? Eu nunca fui um bom jogador, mas eu sempre tava no time. E aí eu dizia, puta, é porque meu pai tá indo lá, velho? Então a galera ficava, assim, devia ficar reclamando comigo porque eu tava lá. Só que assim, eu nunca demonstrei nem... Eu acho que eu tinha um sentimento guardado em relação a isso. Depois de muito tempo, uma vez, eu já na faculdade, eu ia descer do ônibus. Ele descia primeiro do que eu, porque ele ficava antes de mim. E aí a gente sempre teve um carinho de ele me dar beijo todos os dias. Se ele me encontrar, se ele entrar aqui, ele vai vir e vai me dar um beijo na minha cabeça. Então, assim, um cara fez, quem é esse coroa que te dá um beijo na tua cabeça? Isso na época da faculdade já. E aí, nessa hora, eu disse, cara, é meu pai. E me veio um orgulho muito grande, sabe? E aí depois, já depois da minha paternidade e tudo isso, ele me levou para eu dar uma palestra, ficou lá dentro, e aí eu pude lembrar dessa história, pedir para ele levantar, Ai, agora quem vai contar para chorar ele, sou eu. contar para ele que eu tinha vergonha, mas que eu sentia muito mais orgulho. Então, assim, hoje, às vezes eu digo, vai fazer o quê de manhã? Não vai fazer nada. Eu vou pra academia contigo, sabe? Eu vou jogar tênis. Quer ir assistir? Ele vai ficar filmando. Você, Meu pai é Deco, massa. aprendeu sem saber que se chamava assim. E muito antes de ser pai, você aprendeu que cuidado não tem gênero. E você aprendeu que cuidado é humano. E o teu pai é um excelente cuidador. E eu vou dizer até mais. Eu acho que o cuidado e a paternidade, pelo menos a minha, meu pai foi muito importante para mim. Mas eu acho que não é só ele que me forma como pai, sabe? Uhum. Eu, na minha vida, seja ela pessoal ou profissional, as pessoas que passam por mim, eu tento entender o que é de bom que cada uma tem para me oferecer e o que eu não gostaria de repetir. Uhum. E eu tenho isso na minha vida com a minha mãe, com os meus avós, com meus padrinhos, com os meus sogros, com pessoas que foram importantes na minha formação, sabe? Então, assim, a minha paternidade, claro que é muito do meu pai, mas também é um pouquinho de todos os outros, sabe? Eu acho que eu não só sou formado pelo amor do meu pai. Tem tanto amor que eu recebi que eu não poderia deixar de Isso só comentar sobre isso. reforça, né? Por exemplo, atualmente a gente em discussão sobre o aumento da licença paternidade no nosso país, né, Deco? Isso só reforça quanto mais amor uma criança, um jovem, um homem recebe, né? Mais ele vai perpetuar esse amor adiante, mais ele vai criar futuras gerações mais saudáveis emocionalmente, menos violentas, né? Então, investir em aumento, por exemplo, de licença paternidade, em políticas públicas de saúde mental para as mães, para os pais, para as famílias, é um investimento a curtíssimo prazo para as próximas gerações, né?
E eu acho que vale até comentar sobre licença paternidade. E eu tive uma conversa outro dia com o Felipe também aqui, que foi bem legal. E eu acho que um ponto assim, tem muitos pais envolvidos, mas a licença paternidade, eu vou ser muito, talvez até contraditório. Ela não é para o pai. Hum, A licença paternidade é para a criança e para a mãe. Porque a mãe não tem a missão de viver tudo aquilo sozinha naquele começo. exato. E o Assim como pai. a licença maternidade não é para mãe. Exato. É para cuidar exclusivamente de um bebê frágil que precisa de cuidados intensivos direto. Então, a licença paternidade, na minha visão, ela precisa. Eu sou a favor, eu quero que ela aconteça, eu gostaria de ter vivido. Sim. Eu não pude nem completar a minha porque eu tive que voltar a trabalhar por causa do lockdown. Ninguém perguntou. Talvez se eu fosse mãe, alguém respeitasse. Mas eu, como pai, ninguém estava nem aí para mim, para minha licença Exato. paternidade. Volta que Exato. tem que voltar, Exato. né? E assim, então eu acho que a gente precisa sim trabalhar para que a licença paternidade seja maior, mesmo que gradativamente, como está sendo discutido. Mas eu acho também que a gente precisa trabalhar os pais para que eles entendam a Exato. importância do projeto. Né? Para você ter uma ideia, né, as 4 pessoas que representam o projeto são 4 mulheres, são 4 mães. Né? Não são 4 pais. Os pais estão no apoio No lá apoio. para poder fazer o negócio e cada vez mais. Uhum. E aí a gente começa a ver. No início do projeto, não tinha quase nenhum parlamentar envolvido. Hoje a gente tem uma galera, porque a licença paternidade não é um tema partidário. Ele precisa ser apartidário, porque é para qualquer pai, não é se é A ou É um B. tema de saúde É saúde pública. pública, é fato. Eu trago muito isso na discussão também quando eu falo da licença paternidade, é que não basta aprovar a licença paternidade, é preciso um trabalho do governo federal de mudança de cultura, né? É preciso que haja uma campanha para que os homens sintam-se conscientizados, educados, né? Sejam educados sobre o seu papel e sejam, assim como, né? Por que eu falo de campanha? Assim como existiu na Suécia nos anos 90. A Suécia hoje é a nossa referência mundial em termos de políticas públicas, né, e assistencialistas em relação à parentalidade, porque depois que se aprovaram as leis, houve uma campanha de governo, né, uma campanha para mobilizar os homens a se identificarem. Então tinha a figura do super papai, grandão, com o bebê no colo, dizendo, parecia um jogador de rugby, assim, sabe, todo fortão, com um bebê, dizendo, cara, isso é coisa de homem também, entendeu? Então, a gente tem muito chão pela frente, né, e falando de políticas públicas, aí estou há 5 anos com o Maio Furtacor também, entendo bem sobre isso, mas de nada adianta aprovar lei se a gente não muda a cultura. Mas a gente vai no terceiro setor. Deixa eu só te perguntar uma coisa, já que tu falaste de Maio Furtacor, só fala brevemente pra galera o que é o Maio Furtacor. O Maio Furtacor é uma campanha nacional que existe já há 5 anos no nosso país. Nós já aprovamos mais de 150 leis. Nós já impactamos milhões de pessoas em 5 anos. A gente fez um levantamento recente, né? Então, são 5 anos de campanha. A gente já tem 150 municípios e estados no Brasil em que maio é estabelecido como mês dedicado a ações de conscientização da saúde mental materna, né? Isso, para que existe o Maio Furtacor? O Maio Furtacor ele existe para pressionar o poder público a fazer o papel que é deles. Não seria meu de criar como pessoa, né, pessoa física fazer isso, né? Pressionar as autoridades a criarem políticas públicas dentro do SUS, obviamente, para, por exemplo, rastreio de depressão pós-parto, para tratamento de depressão pós-parto, ansiedade perinatal, psicose perinatal. Hoje a gente vive um apagão de dados no nosso país porque a gente não tem ideia do tamanho do rombo de saúde mental materna no nosso país, porque se a gente não rastreia, a gente não sabe a quantidade de mulheres. Então, são estimativas, são estudos, né, que não envolvem a população num censo, né? Então,
as mulheres estão adoecendo de depressão pós-parto. O suicídio materno é a causa morte, uma das maiores causas mortes que existem maternas no mundo, tá? Então, morre-se mais por suicídio materno. O que é suicídio materno? É suicídio de uma mulher que é mãe dentro do primeiro ano de vida de um bebê, tá? Mais do que hemorragia no pós-parto. Então, é uma campanha que surgiu, né, em Curitiba, idealizada por mim, pela Patrícia Piper, que é psiquiatra. Nós nos juntamos, nos unimos e fundamos a campanha, que hoje está no mundo, né, impactando milhares de pessoas, dizendo, olha, a maternidade, existe uma face da maternidade, né, de adoecimento mental, né? Não existe nenhum outro momento da vida de uma mulher onde ela esteja mais suscetível a um internamento psiquiátrico do que durante o pós-parto, tá? Aumenta até 7 vezes o risco de psicose. Então, é muito grave e o SUS não tem a menor recurso e condições, protocolo para tratar. Então, é um problema de saúde pública muito grave. A gente se preocupa tanto com as crianças, a gente se preocupa tanto com os bebês, mas não existe bebê sem a cuidadora essencial, que é essa mulher que acabou de parir, né? Então, sigam, né, acompanhem a campanha Maio Furta Cor, e nós estamos aí com um projeto de lei federal também tramitando, mas tem chão pela frente. Quando a gente terminar o programa, eu tenho que te mostrar um projeto que acho que conversa com o que o que você acabou de falar. Vamos nessa. Deixa eu retomar o lugar da host, então, né? Existiu algum momento da tua paternidade que você se deu conta de que fazer não era o suficiente? Que o papel do pai não era só isso, por exemplo? Que te deu algum tipo de insight? Nicole, eu acho que assim, acho que a primeira coisa é que quando a gente descobriu a gravidez, a gente tava morando em São Paulo e éramos só nós dois, não tinha mais ninguém. E aí a gente começou bom, a Aline começou a ter todo o acompanhamento e eu buscava estar o máximo possível próximo e presente nas consultas, em tudo isso, né? Para que até porque eu pudesse saber também o que estava acontecendo. Porque eu não queria ser um pai que não estaria acompanhando da forma devida todo o processo da chegada de Mariá. Eu queria viver tudo. Eu queria, sabe? E uma das coisas que aí eu acho que vale até um disclaimer sobre isso é que eu percebi que eu via que tinha outros pais, sabe? E a informação que eu tinha anterior a isso era que as mulheres iam com as irmãs, com as mães, com as tias, com as primas, com a melhor amiga, com aquela coisa. E eu comecei a ver que tinha muitos pais, hoje em dia tem muito pai envolvido, uma coisa que já me deixa mais tranquilo até. Mas uma coisa que eu senti foi que eu não tinha informação direcionada para mim durante o processo de gravidez, sabe? E eu comecei a buscar algumas coisas, e aí muito do mundo da maternidade, porque era o que eu tinha né? Eu vou fazer meu jabá daqui a pouco. Tá. No mundo da maternidade, assistir vídeos, assistir documentários. Mas ninguém falando diretamente com você. Não, mas não tinha de forma nenhuma. E todas as vezes que a gente ia para qualquer coisa, era sempre só a Aline como mãe, porque Maria estava dentro da barriga dela. E ninguém falava comigo, sabe? Eu acho até que é engraçado que talvez eu entendi que realmente Maria... Porque para mulher, descobrir a gravidez já muda a chavezinha na cabeça. E aos poucos começa a mudar o hormônio, começa a mudar o corpo, começa a mudar um monte de coisa. A mulher, ela sofre uma transformação durante a gravidez. O homem, ele simplesmente recebe a notícia que vai ser pai. Mas não muda nada na vida dele. Não? No corpo. No corpo, sim. Eu tô falando de forma fisiológica, né? Tá. Tô falando assim, como para mulher, não muda nada. Não muda nada. Então, para muitos pais, talvez o momento de se sentir mais próximo, ou como eu posso dizer, a sensação de ser pai vem com o parto. Uhum. Eu
já me sentia pai desde sempre. O parto vem para dizer, é verdade, é real, Materializar. né? Então, assim, foi um parto normal, que demorou muito, mas, assim, eu nunca vou esquecer 2 cenas do parto. 3, porque a primeira é dizer que a Aline é uma heroína, porque passar o tempo que ela passou para ter um parto normal é um negócio que é absurdo, assim. Então, se eu já achava que mulher era forte, depois daquilo, eu dizia, eu não sabia nem que ela aguentaria, eu não imaginava. Mas o segundo momento é quando começa a aparecer que eu podia tocar na cabeça dela, que tinha um pouquinho de cabelo. Meu Deus, que cena inesquecível pra mim, sabe? E pior é que quando eu pegava, voltava. E, e o trabalho, trabalho, trabalho. E depois que nasceu, poder pegar no colo, poder sentir aquele corpo, aquele coração batendo. Como eu disse, Maria nasceu com um olho, parecia que ela tava olhando pra gente, né? Assim, Estava. tava esperando aquilo acontecer. E tem uma cena que eu não me lembrava, mas outro dia, mexendo no celular, eu achei um vídeo que alguém fez, não sei quem. Uma hora que a Aline tá deitada na maca, com o Mariá no colo. E aí eu tô junto. Quem parecia que tinha parido era eu, porque eu era eu que tava desesperado, chorando, morto, não sei Mas o o meu quê. marido, Depois, Gabriel, no depois meu que nasceu. último parto, só ele chorou. Pronto. Pronto, eu fui eu, então. Então, eu tamo junto, velho. Morrinho aqui. Mas assim, cara, eu tava destruído. O Nel fez. Quem pariu? Foi tu ou foi ela, hein, Deco? Eu disse, bicho, faz comigo não, eu tô. Aí, O pai pare um novo homem no ela parto. com gente, mas ali eu parei uns 10 novos homens, minha filha. O pai que se permite, ele pare um novo homem ali naquela cena. E aí, eu não lembrava disso, mas aí nesse vídeo que eu peguei, porque eu achei que era uma foto da gente, eu falo pra ela algo comum. Que bom que você chegou. Esse mundão não é fácil, mas nunca vai faltar amor pra você. E eu acho que foi essa promessa que eu fiz pra ela ali. Foi o que norteou e me norteia até agora. E me ajuda a fazer com que todas as descobertas que ela me ensina sejam todas comemoradas, sejam todas inesquecíveis, sejam todas como eu sonhava que deveriam ser, sabe? Então, não tem muito. Fuga ao tema. Terminei. Deco, há quem diga que por trás de um grande homem sempre existe uma grande mulher. Eu não conheço a Aline, mas eu suponho que essa frase é verdadeira. Me fala um pouco qual que é a contribuição da Aline, tua esposa, na tua jornada como pai, assim. Primeiro que eu acho que eu, eu que tô por trás dela. Porque eu já tô com a Aline há muito tempo. E já é mais da metade da minha vida de namoro. E ela sempre foi muito parceira minha. Muito. Eu rodei o Brasil todo, como eu comentei, a trabalho antes de parar em São Paulo e a gente entender que era o momento de liberar e engravidar, aquela coisa toda. Mas ela sempre esteve e me apoiou nas minhas decisões, nas minhas escolhas profissionais, abrindo muitas vezes mão Das dela? das dela. Então, eu, eu acho que por trás de uma grande mãe existe um pai que se esforça para que a gente possa, junto, ser uma grande família para Maria, sabe?
não acho que eu seja um grande homem e ela seja. Eu acho que a gente tá no mesmo patamar. E eu quero e eu faço questão que isso seja. Que seja assim, na verdade, né? É, apoio as decisões. Hoje, talvez mudou um pouco. Eu apoio muito mais ela do que ela da minha, porque ela diz que eu tô ficando doido de tanta coisa que eu tô fazendo. Mas eu acho que a gente tem uma parceria muito forte, sabe? E eu acho que é um Ela segura ela te impulsiona como pai também. total. Não, sem dúvida nenhuma, assim. Eu acho que a gente. De você, no sentido de você encontrar espaço para poder desempenhar o teu maior potencial paterno, por exemplo. Na verdade, nunca houve nenhuma barreira para isso. Muito pelo contrário. Como o começo da nossa, não da gravidez, os primeiros meses de Maria foram muito difíceis por conta da pandemia, é, e para a Aline foi muito difícil estar no lockdown, puerpério, depressão pós-parto, tudo aquilo. é, eu precisei me desdobrar em vários para dar conta de tudo. Mas eu não. Ca- Eu podia lembrar isso como sendo um momento difícil da minha vida. Eu não consigo achar. Sabe assim? As pessoas ficam, mas o primeiro mês é tão difícil. Mas quando faz 6 meses. Mas quando. Cara, eu digo assim, talvez eu seja um cara de sorte. E tenha, talvez, uma facilidade por o que a vida me deu. Mas eu me esforço para que todos os momentos, mesmo os mais difíceis, eles sejam momentos de aprendizado e usar isso a favor da gente, sabe? Uhum. Então, pensar em Aline, na família, No na nascimento de vocês construção, como no família. nascimento como família, no apoio, no. Cara, acho muito engraçado dar um exemplo, assim. Maria é muito carinhosa. E todas as vezes que eu e a Aline a gente se abraça, ela vem correndo e faz abraço da família e se abraça, sabe? Ai, meu- E aí é muito legal porque de vez em quando a gente protestar, dá um abraço, aí dá um abraço, aí ela vem abraço da família. Então isso é muito legal. Mas Maria escolhe eu ou a Aline para determinadas atividades durante o dia, né? Então, claro que ela vai escolher a Aline para coisas que tenham mais a ver com o lado da menina, Uhum. né? Eu sei fazer quase tudo, né? Não vai ficar talvez tão bom quanto a Aline fazendo, mas eu vou me esforçar. Mas, por exemplo, Maria prefere que eu dê banho nela, a Aline arrume ela e depois eu boto para dormir. Então, 90% dos dias é assim. E, cara, pra mim, tá tudo bem. Até a Aline fala muito isso. Eu até brigo que o nome dela é Aline e tá tudo bem, porque ela está tudo bem. Cada um Aham. faz o que dá. Então, a gente sempre teve muito essa questão da, literalmente, a divisão. Não era uma divisão de mais ou menos, mas era assim, o que dá pra fazer, vamos fazer. O que não der, pede pro outro e vai e vamos. Somos nós dois pra E isso. cada vez mais, né, famílias que dividam de uma forma equitativa os cuidados, a criança vai transitar entre o pai e a mãe, a mãe e a mãe, o pai ou o pai, né? Uhum. Então, a gente vem de uma geração que nos educou para pensar que o filho é da mãe, que só a mãe sabe fazer as coisas, e isso incutiu uma culpa absurda e sentimento de insuficiência nas mulheres atuais, quando tem um pai implicado, um pai envolvido, e a criança demonstra alguma preferência por esse pai, porque ela acha que está falhando como mãe. Mas é porque faltam referências, e aí eu sempre falo. Gente, o meu filho Gael, de 7 anos, ele vira para mim e fala com a maior tranquilidade. Hoje um pouco menos, mas um pouco mais novo ele dizia: "Mamãe, eu amo mais o meu pai, tá? Mas não fica chateado". Então, assim, ali num primeiro momento deu um tilt na minha cabeça, por causa da mesmo sendo psicóloga, tá? Claro. Mas por causa da cultura. Exato. Mas não me disseram que o filho é da mãe, não me disseram que, né, ele iria me amar mais, tá escrito em algum lugar que o filho ama muito mais a mãe do que o pai.
E ele fala com todas as letras: eu amo mais meu pai. E eu fui trabalhando muito em terapia, na minha cabeça, estudando também para dar conta disso, a ponto de eu virar para ele e dizer: se eu tivesse o pai que você tem, talvez eu também amasse mais meu filho. Entenda uma coisa. Aí você vai explicando que não é sobre quantidade de amor, é sobre gostos, Claro. né? Então, o Gael e o Gabriel são a corda e a caçamba. Então, os dois são super hiperativos, super fãs de tudo quanto é tipo de esporte. E eles passam, quando eles estão juntos, o tempo inteiro jogando, andando de bicicleta, de skate, de tudo que pode imaginar. Eu, com a destreza que tenho, não sou capaz de nada disso porque eu corro risco de vida. Então, assim, a única vez que eu fui chutar uma bola com meu filho, eu quase quebrei o dedo do pé. E aí eu vou explicando pra ele: filho, tem coisas que mamãe não consegue fazer. Mas se você sentar aqui com a mamãe pra desenhar, pra conversar, pra ler um livro, coisas mais tranquilas, eu farei. Eu vou viajar, te mostrar o mundo. Eu vou falar em várias línguas com você. Mamãe gosta de fazer essas coisas, né? Mas nós mulheres não estamos habituadas, e talvez isso tenha uma forte influência em não ceder espaço também. Às vezes existem homens que sim querem e reivindicam o espaço, mas essas mulheres não estão abrindo o espaço porque têm a crença de que elas precisam ser absolutas. E eu recebo, sabia, Polly, que muitos pais reclamando que gostariam de fazer mais, mas não fazem porque não estão, assim, vamos dizer, habilitados, né? Autorizados. E aí é muito contraditório, porque a gente fala tanto de sobrecarga materna, mas qual a parte dessa sobrecarga que você se queixa que é da sua responsabilidade? Uhum. Porque a gente tem que suportar o mal-estar, gente. Nicole, como é que você consegue viajar, fazer cursos, especializações, dar aula, palestra, não sei o quê, atender no consultório, não sei o quê? Porque meus filhos têm pai. E eu trabalho na minha cabeça a crença de que eu não sou tudo para meus filhos. Então eu consigo. Eu só consigo por isso, né? Porque eu não estou rivalizando com o meu companheiro para mostrar para ele que eu sou mais capaz que ele, por exemplo. Isso não é uma disputa, né? E a maternidade, a paternidade dura, é longa. Eu tô com um filho de 7 e uma bebê de 5 meses. Tem quanto chão de estrada aí pela frente para ter várias temporadas da relação com o Gael, com o Pilar e do nosso casamento, né? Então, assim, agora é o meu auge de trabalho, lá para frente pode ser o inverso, e as coisas vão se ajeitando. Tem um caso que é assim, que saiu até na mídia, e aí eu vou comentar, que a esposa de João Gomes cantou, Sim, sim. ela postou uma coisa assim, como se fosse assim: João Gomes não sabe fazer tal coisa com o filho. E ele tava num programa desse, tipo, encontro da vida, e o pessoal levou esse ponto pra ele comentar. Hum, Ele fez: veja, eu sei fazer do meu jeito. Se ela não gosta, eu não tenho o que fazer, mas é eu queria suportar o fazer. Eu incômodo. queria fazer. Mas a galera cai em cima como se o cara estivesse fazendo um negócio errado, ou como se ele não soubesse, ou como se não sei o quê. Eu falei assim: bicho, tem coisa que existem momentos e momentos pra você chegar e você. Eu acho que, para mim, a vontade de amar já é amor, tá? A querer amar já é amar. Eu acho que você ter intenção de fazer já é um grande passo comparado a quem não tem nenhuma intenção de fazer, né? Então, e as pessoas criticam, por quê? Porque a responsabilidade é da mãe, se o pai tenta fazer e não pode, a mãe tá certa, briga aquela coisa Gente, toda. é suportar o incômodo. Quantas vezes eu suporto o incômodo do Gabriel vestir o Gael igual ao Agostinho Carrara? Uhum. Sai igual um matuto, um palhaço na rua, eu fico pra morrer. Mas ou é isso, ou eu não consigo estar gravando agora com você. Entende? Então é isso, é Mas vem... suportar o incômodo, suportar o perfeccionismo, tá? Isso é muito O engraçado. perfeccionismo. Deco, a imensa maioria, isso é estudo científico sobre burnout, tá? A característica de personalidade das mulheres que entram em burnout materno a principal característica é o perfeccionismo. Então, meu bem, mãe que está me ouvindo, né? Se você não se tratar dentro do seu perfeccionismo, você vai adoecer. E quem vai perder mais nessa conta é a criança, né?
E se tem um pai que está disposto e tentando encontrar seu espaço, né, a criança também está perdendo por não ter a oportunidade de ser cuidado pelo pai. Uhum. Ainda que vestido como Agostinho Carrara. Só para dar um exemplo, isso é engraçado que outro dia a Aline fez. Era um sábado ou um domingo, assim. A gente tava com sabe aquela preguiça de sair de casa, mas tinha que sair. Eu tenho todo dia. Aí ela fez. Arruma Maria. Vai lá, arruma Maria. Eu disse, pô, gatinha, ela não vai ficar tão bonita. Eu não vou saber arrumar ela, não. Ela vai ficar, não sei o que ela fez. Para, se não quer ir arrumar, avisa. Agora dizer que não vai. Porque assim, é como se ela diz: você sabe arrumar, né? Você sabe arrumar. Não vem não com essa história, não. Eu disse: tá bom, eu vou. E aí é engraçado que Maria tá numa fase difícil de se arrumar, tem que escolher gente. 3 roupas. Se não escolher 3, ela derruba o guarda-roupa todinho. Aí não, 3 pra poder seguir em frente. Falar em seguir em frente, bora seguir em frente. Vamos se encaminhando para o fim. Me diz uma coisa, que marca que você quer deixar, que marca emocional você quer deixar para tua filha, para teus futuros filhos? A primeira coisa que eu acho é que eu, como pai, eu preciso ser para minha filha o exemplo do que eu quero que ela siga, seja ou que ela procure. Tá? Então, eu e a Aline, a gente tem muito... A gente conversa muito sobre isso quando tem uma coisa que a gente acha que a gente não pode falar na frente dela, por exemplo, porque não é uma coisa que ela é muito esperta, ela vai se colocar. Então, eu acho que esse é o primeiro ponto. Eu acho que a gente precisa ser. Né? Eu preciso ser o exemplo de cara que eu digo, cara, quando ela for escolher a pessoa que ela for se relacionar, que seja parecido com, né, com o que ela teve de referência. Eu acho que esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é uma coisa que talvez seja um sonho, um desejo, uma vontade, mas eu queria que depois, lá na frente, quando ela lembrasse da infância, ela tivesse boas histórias para contar, que ela tivesse orgulho dos pais que teve e que ela pudesse se espelhar na gente para que ela seja uma boa mãe também, né? Essa era a sequência, né? Que tipo de mãe, se um dia ela decidir vir a ser, que tipo de mãe você espera que ela se torne? Cara, eu vou falar. Primeiro, eu quero que ela seja uma mãe independente, sabe? Eu quero que ela se sinta livre para tomar as decisões, fazer as coisas do jeito que ela quiser, porque é uma coisa que a gente hoje gostaria de ter e às vezes a gente tem uma sensação de limitação por conta do histórico, né? Do que a gente tem recebido próximo. Uhum. Eu quero que ela seja sensível com os filhos dela. Eu quero que ela seja sensível com os filhos dos outros, porque hoje eu e a Aline, a gente fica prestando atenção nas outras crianças para saber se está tudo bem. Vou dar um exemplo muito besta, mas a gente foi assistir o filme do Hélio agora no final de semana. Eu, sendo bem sincero, eu adorei, vi vários insights, estou esperando sair fora do cinema para poder não estragar e falar um pouco sobre o filme. Mas tinha uma criança do meu lado que estava soluçando, chorando copiosamente. Eu disse, Aline, se quando acabar esse filme aqui não tiver ninguém para falar com essa criança, eu vou lá, vou dizer que eu sou psicólogo. Pelo menos era uma desculpa para poder... Aline, Deco vai fazer psicologia. Vou dizer... mas eu disse pra ela... Ao fim desse episódio, a gente faz a matrícula. Eu vou dizer que eu sou psicólogo, mas eu vou falar com esse menino, eu não vou deixar ele embora desse jeito, não. Porque me incomodava, sabe, aquilo. Então, assim... Te doía, né? A dor de uma criança claro. angustiada. Eu faço, meu Deus, o que será que tá passando pela cabeça desse menino? Porque ali tinham várias relações, mas era relação de amizade, relação entre pai e filho, relação de não ter os pais e ser criado por uma tia. E
Mas, cara, qual é o sentimento que tá passando na cabeça desse menino agora? Qual Porque, a assim, história desse qual a menino história dele? que ele Exato. tá projetando no E aí filme? eu disse, cara, por que ele tá se identificando de alguma forma nisso? Porque não é possível. Ele chorou mais do que eu no filme. Além de... É, e pra chorar mais que o Deco, realmente. ele chorou mais do que eu, porque eu me segurava pra não ter respiração, né? Ele tava... Eu disse, ele vai entalar desse jeito aí, esse menino. Mas é isso. Então, eu acho que assim, eu acho que a gente precisa viver desse jeito. E falando dela como mãe, mais ainda, que ela viva a maternidade do jeito dela, né? Como ela quiser, que ela escolha, principalmente, alguém que não simplesmente ame os filhos, mas que também queira ser um bom pai. Eu até brinquei esses dias, eu fui conversar com o pessoal da Federal, todo mundo adolescente. Eu fui falar sobre um projeto social. No final, eu disse, meninas, vocês acham que o namorado de vocês vai ser um bom pai? Nicole, era cada olho desse tamanho pra mim assim. Eu disse, se vocês nunca pensaram nisso, comecem a pensar. E usar métodos contraceptivos. Na É... dúvida. E eu disse, para os caras aqui que estão aqui, vocês já pensaram? O que é que vocês estão fazendo, ou pensando, ou sonhando, ou querendo em relação à formação de família, a ser pai? Vocês já pararam para pensar nisso? E aí, todo mundo. Eu não tô querendo que vocês virem pai e mãe agora, não. Eu só tô dizendo que tem muita coisa que deve ser conversada antes, que a gente aí muitas vezes esquece, ou não sabe, ou ninguém orienta. E quando a gente vai conversar depois, aí já perdeu muito tempo, né? Então, que se Maria puder, escolha alguém que vá ser um bom pai para os filhos dela também. Deco, eu agradeço imensamente a oportunidade, a responsabilidade, a abertura emocional que você teve comigo aqui. Eu me sinto lisonjeada, sabe? E digo isso sempre para quando eu recebo pessoas no meu consultório, né? Porque é uma responsabilidade muito grande a gente ouvir sobre as emoções e a história da pessoa com cuidado, né? Então, eu te agradeço imensamente por esse episódio. Sem querer, eu acho que eu construí um episódio para te dar de presente de Dia dos Pais e para deixar para a posteridade da Mariá, para ela poder assistir quando ela for avó esse episódio. Para finalizar, eu quero que se você pudesse deixar uma frase numa carta para Mariá futuramente poder abrir, para que ela entenda quem foi o pai dela. Maria. O que você escreveria? Filha, você literalmente mudou a minha vida. E graças a Deus. Graças a Deus que você chegou e que foi tudo como deveria ser. Com todas as mudanças, com todos os aprendizados, com todos os erros, os acertos, mas principalmente com as nossas tentativas de te fazer muito feliz. Queria dizer que eu sei que você vai me corrigir, mas teu pai não foi perfeito, mas ele tentou. E toda vez que ele percebeu que ele não estava sendo ele como um lápis de madeira, grafite, virou, usou a borrachinha, apagou a última frase e escreveu uma nova. Mas eu posso te garantir que eu te amei de todas as formas que eu podia.
E você me mostrou o meu propósito de vida. Então, eu só tenho a dizer que muito obrigado e que quando você estiver assistindo isso, a gente já vai ter mudado a vida de muita gente por aí. Te amo muito. Obrigada. Obrigada. Ai, meu Deus, Nicole. Eu que agradeço. Obrigada por ter vindo. Obrigado por ter topado nessa correria louca que foi essa tua vinda aqui. Olha eu, old school aqui lá, limpando o nariz. Parece um menino catarrento que tá na colônia de férias. Obrigado. Conte comigo também, porque você precisar. As nossas causas são absolutamente complementares. Se precisar Então, de mim por lá, avise que eu vou. sigamos. Eu acho que a gente tem que fazer, eu acho que a gente precisa correr, eu acho que não dá para esperar. Como você viu aí, você aí nesses 4 anos fez muita coisa. Eu espero que eu nos próximos 4 possa dizer que também fiz muita coisa. Mas muito obrigado mais uma vez. Eu acho que a gente vai precisar trocar um monte de figurinhas ainda pela frente Sem dúvidas, Deco. e se ajudar muito em... Volto sempre que você convidar. Tô em Recife sempre. Só chamar. Valeu. Antes de terminar, mais uma vez agradecer a Nicole pela presença, pela participação, pelo coração colocado aqui na mesa, através das palavras, através da experiência dela enquanto psicóloga, enquanto militante, enquanto uma pessoa que inquieta, que quer fazer a diferença para o mundo através do que acredita. Muito obrigado. Obrigada, Deco. Mas antes de terminar, deixa eu te contar uma novidade. Eu falei lá no começo. Tá no ar a coleção oficial de Dia dos Pais do Fala Papito. Para quem é pai, para quem tá virando pai, ou para quem só quer mandar uma indireta no estilo. Por que não? Mas principalmente para as mães, porque o presente é para os pais. Então, quando esse episódio estiver no ar, o site já estará ativo. São 4 estampas e 6 cores de camisa. E as estampas estão bem legais, são bem minimalistas para ninguém achar que, meu marido não vai gostar. A gente tem o melhor papito do mundo, pai para toda obra, papito no controle, quase sempre. Esse é bom, porque aí dá até uma dica pro pai aí, vem ajudar mais um pouquinho, né? Assume esse controle. E a gente criou um combo que é painho, maninha e filhote, para que a família inteira esteja sendo presente no presente do Dia dos Pais, né? Então, o site a gente vai deixar aqui na bio, e tomara que vocês gostem, ficou muito legal. Essa que eu estou usando aqui é a preta do papito no controle, depois a gente bota aí. Mas agora sim, eu sempre gosto de fazer um fechamento. E se tem uma coisa que esse episódio me lembrou, é que ser pai não é estar naquela cena, fazendo parte, complementando. É estar por inteiro. É quando o amor vira prática, quando o cansaço vira colo, quando o medo vira oração. Eu usei o seu termo implicado. Você trouxe. Ser pai implicado, um pai que entende que quer ser presente, quer ser mais ativo, quer fazer parte, quer criar vínculo, não é sobre fazer tudo certo. É sobre continuar tentando, mesmo quando tudo está errado. Mas que tenha fé, que ele que seja com presença e sempre com escuta. Nesse mês dos pais, meu convite é simples.
Não seja o pai que ajuda. Seja o pai que marca. Que deixa cheiro de cuidado no travesseiro e saudade boa no tempo que passou. Feliz Dia dos Pais para todos os que se implicam. Para quem não quer aplauso, mas quer sentido. Para quem faz do amor um hábito. Viu, pai? E para você que está ouvindo isso, eu digo mais uma vez. Fala, papito, que teu filho está ouvindo o que sai da tua boca e do teu coração. Que sejam palavras de construção, de amor, de vida, de futuro, de vínculo, de cuidado. Até o próximo episódio. Fala, papito. Fala, papito. Papai, eu muito te amo. Papito, fala, papito. Papito, fala, papito.